Boa noite, Guarulhos. Na tela da TV Guarulhos está começando o debate da cidade, um debate onde você vai ficar super bem informado. Antes de chamar as manchetes e o assunto pertinente no dia de hoje, eu quero fazer um alerta geral para você. Tome cuidado com aquilo que você compartilha. Esta semana que passou, nesse feriado que tivemos, um fake news a respeito da cidade de Guarulhos, que foi publicado no Facebook. É desagradável eu ter que comentar sobre isso. A você que fez isso tem penalidades. Mas evidentemente que a impressão que passa é: qual o seu interesse político? É evidente que foi desmentido o vídeo. Mas fique alerta ao receber um vídeo e compartilhar. Você pode ser penalizado. Vamos às manchetes do portal guarulhosemdestaque.com.br com 100 mil visualizações. Líder do movimento feminista diz que Saro Inter foi expulsa por sumir com dinheiro para protesto e espalhar mentiras. Temos também MP que protege emprego na pauta do Senado Federal. Vinhas de Guarulhos passa por higienização durante toda essa semana. Essas e outras informações no portal guarulhosemdestaque.com.br. Os nossos convidados de hoje com assistência técnica do meu amigo brother Lucas Braga. Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe Poi. Boa noite, Fernando Mauro, diretor-presidente dessa emissora. E por falar em presidente, começamos com Júnior Araújo, presidente da ASEC, que é a Associação dos Empresários de Cumbica, e diretor responsável da Perfil Líder. Boa noite, Júnior. Boa noite, Geraldo. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado a você, Júnior. O nosso outro convidado e o assunto hoje promete. Vamos falar um pouco do Tribunal Superior Eleitoral, que promove audiência pública. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o especialista em legislação eleitoral, o doutor Leonardo Freire. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo, Júnior, a todos os amigos da TV Guarulhos. E para você que está no Facebook, né, do Guarulhos em Destaque, a rede social, de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Então você tem esse programa em 2 horários. Você pode estar assistindo agora no meu Facebook, do Guarulhos em Destaque, e às 20h30 no Facebook e na TV Guarulhos. Você tem aí 2 opções. Júnior, eu vou começar com você. Os setores que ainda estão contratando no meio da pandemia. Teve a reabertura, a retomada do comércio na cidade de Guarulhos. Como é que você avalia essa abertura do comércio? Bom, Geraldo, eu acho que já não tinha como segurar mais o comércio fechado. As empresas, os comerciantes, algumas indústrias também, que a indústria não tem como não dizer que a indústria não depende do comércio, que a indústria depende do comércio, já estão com dificuldades e não tem como separar, como eu já disse outras vezes, não tem como separar a saúde da economia. Estamos vivendo um período muito complicado, muito crítico essa pandemia, esse vírus aí invisível, causando muita tristeza para muita gente, né? Mas muita gente também sofrendo demais com a fome, com o desemprego, com as necessidades diárias, com não conseguindo pagar seu aluguel. Então era inevitável, era muito difícil manter o comércio fechado por mais tempo. O que acontece, já o que ocorre, eu tenho criticado muito, é a falta de respeito, a falta de solidariedade, a falta de educação da população. Você vê comércios, ruas lotadas, comércios cheios, sem necessidade. Não podemos fazer isso. Nós temos que ter conscientização. As pessoas têm que saber que elas vão prejudicar outras pessoas, familiares, amigos, conhecidos e outras. Então, o comércio precisa voltar ativa. Por outro lado, as pessoas têm que saber que só devem sair se realmente tiver necessidade. Essa é a minha opinião. Olha, eu vi hoje vários telejornais com pessoas indo para a fila no feriado que tivemos. E aí a pergunta que o repórter fez, perguntou: a senhora tinha necessidade de estar na fila? Olha que ela falou: eu estava cansada de ficar em casa, resolvi vir no shopping, pegando uma fila para comprar 5 itens. Olha que absurdo do absurdo. Será que não podia esperar mais um pouco, né, Júnior?
Geraldo, eu vi lá, do lado da minha casa, ali do prédio onde eu moro, tem um barzinho, e o bar tá com aquela fita zebrada, né? E do lado de fora, na calçada, algumas mesas, e os senhor, cabeça branca, tomando sua cerveja, de boa, sem máscara, sem nada, tomando cerveja. Aí nós vamos responsabilizar o governo, responsabilizar o prefeito, o governador, o presidente. É falta de respeito, isso daí não se deve. E tem que passar o policial, é difícil, o doutor pode até falar sobre isso, não pode prender, não sei o que pode ser feito, mas é uma situação que chega a ser constrangedora. Eu fico com vergonha por eles, estarem lá sem máscara, prejudicando outros. Não pode. Então, o comerciante, eu entendo, o dono do bar precisa vender, mas nós temos que ter um limite aí. Não podemos chegar no que nós estamos vendo, o shopping, esse final de semana lotado, as pessoas circulando, sem sacolas na mão. Até porque todo mundo está sem dinheiro, né? Falou que está sem dinheiro e circulando pelo shopping, andando, passeando, tomando sorvete. Tem necessidade? Não precisa disso. Então, temos um problema na nossa cidade, um problema no estado, no Brasil como um todo, que é falta de hospital. Nós não tivemos investimento, há muito tempo não tem investimento, mas por outro lado, devemos exercer a cidadania, respeitar o próximo. A verdade, viu, Geraldo? Deixa eu dar um palpite nesse assunto. Por favor. Porque a verdade é que as pessoas fizeram uma quarentena bem meia boca, né? Quarentena bem pela metade, mas agora estão se comportando como se tivessem passado 90 dias presos dentro de casa. Verdade, e aí sai desesperado com uma ansiedade enorme, como se o mundo fosse acabar. A impressão que eu tenho quando vejo essas pessoas na fila é que elas ficaram todos esses dias presos dentro de casa, né? Porque senão não se justificaria sair com tanta ansiedade para as ruas. Como a gente sabe que não ficaram, né? Que as pessoas não respeitaram a quarentena como deveriam, algumas porque tinham necessidade de sair, outras porque são teimosas, outras porque não acreditavam que a pandemia era realmente um problema, mas o fato é que nada justifica. Numa reabertura, que foi uma reabertura discutível do ponto de vista da saúde, mas necessária do ponto de vista da economia, né? E aí entra em choque saúde e economia, como é que as pessoas desrespeitam tão por completo e não colocam só as suas próprias vidas em risco, mas colocam também a vida dos outros, né? Então eu fico olhando, quando a gente fala, o Júnior colocou bem, tem o sujeito lá tomando cerveja na calçada, amontoado tomando cerveja na calçada. O que a polícia pode fazer? Veja o contrassenso que é o policial militar que também está trabalhando, que também tem o risco de se contaminar, ter que fazer força com o cara, com um bêbado para colocar dentro de uma viatura e prender o cara. Então correndo risco, inclusive, de dizer que ele tá abusando porque não deveria prender. Então, é muito complicado, eu fico muito preocupado com isso. Muito bom, Lucas Braga, você é uma superação, viu, Cássio? Esse menino é uma joia rara da TV Guarulhos. Simplesmente nota 10. Você do lado da Cássia Franco, você vai aprender um pouco mais com a experiência que essa jovem loira, a nossa primeira dama da TV Guarulhos. Obrigado, viu, Lucas? Olha só, esse exemplo que acabamos de ouvir, nesse final de semana, eu vi um outro absurdo. Pessoas entrando no supermercado, uma rede. E aí, teve uma discussão na portaria, porque o cara estava sem máscara e a esposa, ele não queria comprar e perguntou qual é a lei que me proíbe entrar. Ele buscou a Constituição, meu direito de ir e vir. Aí o cara, um momentinho só, que eu vou buscar para o senhor o decreto municipal, né, que sobrepõe, tá certo isso? A situação de calamidade pública que passa hoje, o município, o Brasil, você não pode chamar para si a responsabilidade da Constituição. Ou seja, esse artigo ele fica, não é nulo, tem um outro nome que dá. Na verdade, Geraldo, as normas constitucionais não estão revogadas por conta da pandemia, mas a interpretação que as pessoas dão das normas constitucionais é interpretação completamente inadequada. Quer dizer, eu tenho o direito de ir e vir também. Nem por isso eu pego meu carro e vou sair aqui na contramão, porque não é em qualquer lugar que eu tenho o direito de ir e vir. Né? Eu tenho o direito de ir e vir, mas as demais pessoas também têm direito à saúde. Então, eu tenho que, com base nisso, respeitar regras sanitárias impostas pelos governos estaduais, municipais e federal, para poder não colocar a vida dos outros em risco, né? Isso daí eu diria até que não precisaria sequer um decreto, uma lei, né? Porque isso faz parte do bom senso do ser humano. Se você não tem uma bússola natural, né? Se cada um de nós não tem uma bússola que te norteia
para não prejudicar a vida do outro, você está no lugar errado. Agora, Júnior Araújo, você tem uma empresa, a Perfil Líder, né? É um super lojão que fica na Avenida Guarulhos. Tem os procedimentos naturais para quem tem acesso, é isso? Como é que quem entra na Perfil Líder, quais são as obrigações? Bom, nós temos duas empresas, né? Eletroferro, que é da Avenida Guarulhos, a loja sim, de elétrica e iluminação, e temos a indústria, que é a Perfil Líder, que hoje está em Itaquá, e eu tenho uma unidade aqui, um CD aqui em Guarulhos. Então, existe todo o procedimento. Como na Eletroferro nós mexemos com construção civil, eu forneço para obras, então não paramos. Inclusive forneceu para várias obras dos hospitais de campanha, Hospital Bom Clima aqui, e te atende todo mundo. Então existe o procedimento dentro da loja só de máscara. Sem máscara nós não permitimos, até o momento, graças a Deus, não teve nenhum engraçadinho que quis entrar, não, eu tenho o direito de ir e vir, entrar, não. Aí não teve ninguém, mas todo mundo de máscara, os caixas também adequados, com aquela proteção de acrílico na frente, álcool gel em todos os caixas, balcões, todos os corredores. Então, temos feito o possível. Não existe, como a loja é uma loja ampla, ela é bem alta, é um pé direito alto, então não existe aquela aglomeração, é bem tranquilo, graças a Deus. E na fábrica a mesma coisa, é uma fábrica que tem 20 mil metros, bem alta, tem um pé direito de 10 metros, as pessoas ficam distantes umas das outras, as máquinas são grandes, então tem uma distância de 3, 4 metros entre as pessoas, é tranquilo. Na parte administrativa, alguns trabalharam de casa durante um bom período, retornaram agora, na semana passada, retrasada, mas também sempre respeitando o distanciamento, o uso das máscaras, álcool gel, então, em tudo quanto é lugar. É o que a gente tem feito, tomado os cuidados. Agora eu queria retomar o assunto do comércio, que é uma grande preocupação nossa, da ZEC, dos empresários de modo geral. Assim, foi uma reivindicação nossa também, para que houvesse a reabertura de uma forma consciente, responsável do empresário. E o que a gente tem visto é que a população não está respeitando, a população está indo contra tudo aquilo que nós pleiteamos com o prefeito aqui de Guarulhos, o Guti. Então eu tive reuniões com o prefeito, não só eu, como o pessoal do CIESP, a SEAG e outras entidades. E montamos um plano de reabertura do comércio de uma forma devagar, né? De uma gradual, forma né? Gradual, exatamente. E houve abertura aí no dia 12, era para ter sido hoje, ele acabou antecipando para o dia 12, enfim. E ele deixou bem claro, se houver um acúmulo de pessoas, se houver desrespeito da Sim. população nas ruas de Guarulhos, no shopping ou nos comércios, nós vamos ter que retroceder, voltar. Vai voltar e aí vou ter que fechar tudo novamente. E essa é uma grande preocupação. Imagina aquele lojista que teve que, sabendo que ia abrir no dia 12 ou dia 15, ele teve que chamar seu pessoal de volta, teve que comprar matéria-prima, negociar com fornecedores, e ele teve que repor seu estoque e começa a trabalhar. Daqui 10 dias, 15 dias, começa o índice de pessoas infectadas começa a aumentar, é obrigado a fechar novamente. E as contas a pagar não param. Sim. Então é uma preocupação que gera um problema para essa população que está andando aí, desrespeitando, que não tem o bom senso, gera um problema enorme. Mais emprego, mais comércio com problemas financeiros, mais gente infectada, que é o pior de tudo, gente com problemas de saúde. Então eu peço aqui, faço um apelo, tomem cuidado, porque o prefeito ele colaborou nesse sentido, fazer uma reabertura, que já era a hora, mas a população, se não fizer a parte dela, teremos sérios problemas. E eu acho que aí tem uma analogia perfeita com a questão da pandemia, porque se as pessoas não tomarem cuidado, pessoas vão voltar para a UTI e os comércios vão voltar para a UTI também. Exatamente. Então, as duas coisas caminham juntas. Eu priorizo completamente a questão da saúde. Eu acho que se tivéssemos feito a quarentena bem feita lá no começo, a situação hoje já poderia ser completamente diferente. Acho que todos os níveis de governo, alguns por teimosia, outros por falta de informação, falharam desde o começo, desde informações da OMS que vieram truncadas, vieram inconsistentes, né? Então todos os níveis de governo falharam, né? Mas no momento que foi declarada a pandemia no mundo,
Se tivesse tomado a medida, as pessoas tivessem respeitado, tivessem ficado dentro de casa, hoje nós não teríamos a quantidade de mortos que nós temos e talvez estivéssemos preparados para retomar. Essa retomada nesse momento, que, como já foi dito, era um grito do comércio. O comércio e a indústria precisava que de alguma maneira a coisa retomasse. Mas se não for retomada de maneira adequada, eu acredito até, Júnior, você me corrige se eu estiver errado, que nós deveríamos ter um índice muito perto de 100% da pessoa que entra e sai com alguma coisa debaixo do braço. Né? Não deveria ter ninguém que entra numa loja e sai sem nada, porque teoricamente ele só vai lá porque ele precisa mesmo. Né? Então, quanto mais gente estiver na rua sem precisar, mais pessoas vão para o hospital e mais comércios vão para o hospital. Vai morrer todo mundo. Estou conversando com o especialista em legislação eleitoral, doutor Leonardo Freire, presidente da ASEC, Júnior Araújo. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, a gente já volta com esse debate na tela da TV Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk, Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, do Facebook do Guarulhos Destaque para você. Põe na tela, meu brother Lucas Braga. Olha aí, curta e compartilhe. Desculpe. Você pode compartilhar que não tem problema, hein? Facebook, você acompanha de segunda a sexta, às 20 horas, o Debate Guarulhos. E às 20h30, na TV Guarulhos. Agora, é evidente que há uma preocupação de todos com a relação da retomada e a oportunidade. Júnior, as vagas que surgem no mercado hoje, você que preside a Associação dos Empresários de Cumbica, a ASEC, a indústria ela continua contratando mais na parte operacional ou na área administrativa? A indústria, depende da indústria, viu, Geraldo? A indústria que está mais voltada para a construção civil, a indústria que está voltada para a alimentação, né, que fornece para hospitais ou para supermercados, essa indústria está bombando, está indo a todo vapor. E a contratação é geral, tanto na área administrativa como na área de produção, né, operacional. Agora, outras indústrias já estão com problemas sérios, como a indústria automobilística, que deu uma parada, e aqueles que fornecem para a indústria automobilística estão com problemas e na verdade, tiveram que fazer os acordos aí, de redução de salário, demissões. Então, cada setor está de uma forma diferente. De um modo geral, o que eu escuto aí é que caiu em torno de 30%, 25%, 30% no modo geral, exceto essas indústrias ligadas ao mercado da construção civil e supermercadistas aí. Os demais estão todos no mesmo nível de queda de faturamento e automaticamente o seu pessoal operacional administrativo também tivemos que fazer alguns acordos aí. Conosco não foi diferente, foi 30%. Doutor Leonardo Freire, essa semana, para ser mais preciso, ontem, domingo, sai uma informação de que a Confederação Nacional dos Municípios está buscando informações
com o especialista no sentido de que não haja eleição municipal esse ano. Como disse aqui, você também já frisou, pouco provável. E eles estão buscando fundamentar essa vontade política em decisões médicas. Você acredita que o ambiente no Tribunal Superior Eleitoral tenha consistência para mudar isso? Porque você pensar, a grosso modo, que nós não temos mais prazo, porque a Constituição diz que é 6 meses a mudança. Você acredita que a Confederação Nacional dos Municípios tenha êxito nessa vontade política de alterar o quadro? Possibilidade, na minha opinião, é zero. Não tem nenhuma chance de não haver eleições esse ano, né? Por vontade do Tribunal Superior Eleitoral, muito menos, a não ser que uma catástrofe do ponto de vista de saúde pública venha a ocorrer nos próximos dias, né? Acho que a gente tem que deixar sempre bem claro e ter em mente que eleição não se resolve apenas no dia da eleição. Tem vários atos preparatórios, inclusive a campanha eleitoral, que exige, né, em certa medida, ou em grande medida, o corpo a corpo do candidato com o eleitor, né? Então, é muito mais do que uma única data, do que um único dia onde você vai e deposita o voto na urna. De todo modo, não existe nenhum cenário, né, em que eu veja a possibilidade do Congresso Nacional mudar a data das eleições para além deste ano, né? Eu acho que a mudança dentro desse ano, adiamento por 30 dias, por algumas semanas, não acho que seja impossível, mas a prorrogação de mandatos e unificação das eleições, eu acho que é algo absolutamente fora de contexto. E eu vou falar por quê, você em casa que está acompanhando no meu Facebook, na TV Guarulhos. A discussão hoje no Congresso, da Câmara dos Deputados, é a eleição do próximo presidente da Casa. Ninguém está preocupado em eleição municipal. Agora, Júnior, falando em plenário, o plenário do Senado Federal volta a se reunir amanhã, às 14 horas. E uma das pautas é a medida provisória que permite a redução de salário e jornada e a suspensão de contrato durante a pandemia do Covid-19. Escuto muitas reclamações, por quê? O aposentado que trabalha na mesma empresa, com novo contrato, e teve o salário reduzido em 70%, você que já recebe benefício do governo não vai ter 70%. Eu queria ouvir o presidente da ASEC a respeito dessa proposta que já está em vigor, né, é uma medida provisória. Como é que o empresariado avalia essa atitude do governo federal? Uma atitude positiva, negativa? Geraldo, é positiva. Aliás, do meu ponto de vista, minha visão, o único que tem feito alguma coisa ainda é o governo federal para que as empresas não tenham problemas ainda maiores, com demissões e mais gente aí na rua desempregada. Então, essa questão da possibilidade de redução de salário, né, ou suspensão do contrato de trabalho tem ajudado muitas empresas. Aliás, tem ajudado muito mais do que o dinheiro que prometeram, o BNDES, outros prometeram colocar nas micros, pequenas empresas e que não chegaram na ponta até agora. Até hoje não veio nada. Então, na propaganda, como eu já disse algumas vezes, é tudo lindo, maravilhoso, mas não chega na ponta. O nosso objetivo como empresário é manter as nossas empresas sadias, de pé e com os funcionários trabalhando. Precisamos que a economia gire. Para a economia girar tem que ter gente trabalhando, salário, para que a coisa comece a rodar. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da redução do salário. Agora, tem muitas outras coisas que poderiam reduzir também, que poderiam minimizar, que poderiam economizar e não acontece. Então não é só o salário, como sempre, o funcionário da iniciativa privada pagando por problemas de outro lado que acontece. Então tem outras coisas que eles poderiam economizar e ajudariam muito na questão da saúde, né? Eu posso citar N exemplos aqui, como benefícios, salários e etc., de pessoas, de políticos aí, senadores e deputados, que poderia ajudar aquele que passa por uma dificuldade. Não é só punindo também o funcionário da iniciativa privada.
Olha, é evidente que a gente vai ter muitas discussões, porque eu conversei com o Reginaldo Senna, e ele deve vir essa semana. Geraldo, há uma preocupação do mercado nesta retomada. Hoje o empresário está muito preocupado porque o ano não começou ainda, tá certo? O ano não começou. Quando passou o carnaval, o ano estava iniciando, e aí veio, né, a pandemia e todo mundo teve que se adaptar. Hoje, é evidente que o mercado virtual, ele cresceu e muito, né, superando as expectativas de muita gente. Você acha, Júnior, que a empresa que investiu no mercado virtual se saiu bem nessa pandemia? Quem já vinha trabalhando com o mercado virtual, Sim, com a internet, já estava um passo à frente, né? E aqueles que não estavam trabalhando tiveram que se readequar. Eu já disse anteriormente, tem alguns amigos meus que têm restaurantes, né? Estão enfrentando dificuldades, têm restaurante, mas não vendiam através do iFood, ou de aplicativos, ou internet, que seja, e tiveram que correr para se adaptar. Aquele self-service que só atendia ali o comércio local, ou as indústrias locais, e tiveram que se adaptar. Então esses acabaram patinando um pouco mais, até porque não são conhecidos nesse meio virtual, e tiveram problemas um pouco maiores. Acredito que vai permanecer esse mercado virtual, pessoas se adaptaram, algumas gostaram de fazer o pedido via um aplicativo, ou até mesmo via telefone, ligando para um estabelecimento, e vai permanecer. Então, serve como lição, nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo. O mercado, o mundo gira muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, e quem não estiver preparado, não estiver em evolução, em mudanças constantemente, acaba ficando para trás. E esses que ficam para trás, infelizmente, não sobrevivem. Aquele ditado, né? Quem não tem competência não se estabelece. Claro que estamos vivendo uma pandemia, a situação é muito difícil, porque nós já víamos numa crise muito forte, que iniciou lá em 2014, 2015, 2016 se agravou. Então o mercado, no modo geral, os empresários já vinham respirando ali a conta-gotas, com muita dificuldade. Quando começaram, falaram, agora eu vou começar a colher. Passou janeiro, foi um mês mais ou menos, fevereiro veio a pandemia. Não estávamos também preparados, muita gente sem caixa, sem fluxo de caixa, principalmente o pequeno e o médio comerciante industrial, que é vendendo de manhã, descontando o título na hora do almoço e pagando à tarde suas contas. Isso é 90% das empresas. Sim. Entendeu? Então, quando vem uma pandemia, o cara tem que ficar 30, 40 dias fechado, sem faturar, é difícil. E aí, até se adaptar ao mundo virtual, é muito complicado. Até porque, Geraldo, também não é só, vou colocar meu produto na internet para vender. Ele tem que ter uma estratégia bacana, porque é uma outra empresa dentro da empresa, o mundo virtual. Porque ele tem que ter um controle rigoroso do estoque, né? Você pega comércio e lojas como a nossa, tem infinidade, tem mais de 20 mil itens no estoque. Então, eu tenho que ter um controle rigoroso do estoque, preços atualizados com frequência. Se não tiver alguém fazendo esse trabalho, um time, uma equipe fazendo esse trabalho, aí ele tem problemas financeiros e quebra por outros motivos. Não por não ter, mas é por não ter uma gestão eficiente no mundo virtual. E Júnior, quantos empresários você conhece que pararam completamente no tempo, né, e não tem sequer uma visibilidade na internet? Então, muita gente também já faz muito tempo que deixou de estar preparado para estar enfrentando o mercado. Você falou de restaurantes, né? Tem um restaurante tradicionalíssimo na Rua da Consolação, ali pertinho do Mackenzie, que até hoje, né, hoje não que está fechado, mas até fevereiro, né, o restaurante não aceitava cartão de crédito. Você veja, fevereiro de 2020, um restaurante extremamente tradicional no centro de São Paulo, né, não aceitava cartão de crédito. Esse cara que não aceita cartão de crédito, ele não tem nem como vender pela internet. Sim. Né? É um absurdo, mas é real. Ele tá frito. Eu conheço donos de empresas que não têm WhatsApp, que não mexe com WhatsApp, e não tem e-mail. A secretária é que imprime os e-mails, leva para o cara ler e faz ela responder. Ou seja, está na mão de terceiros, por mais que seja de confiança, o cara ficou para trás e não quer saber se atualizar. Nós temos que parar de olhar no retrovisor, olhar daqui para frente, mudar, evoluir. Né? Se não fizermos isso, vai ficar no meio do caminho. E aí, quem não tem competência não se estabelece. Tem que ter muito cuidado. Tá?
É um momento difícil para todo mundo, por mais que aquele cara que tenha, aquela empresa que tem um capital de giro, tenha segurança, essa também está com dificuldade, porque teve que limpar, teve que tirar aquela gordura e hoje também está no sufoco, é difícil para todo mundo. Imagina para aquele que não se atualizou. E a empresa tem que estar preparada também para funcionar com outras pessoas que não aquelas com que ela está acostumada. Porque você pega essa secretária aí que imprime o e-mail, que vai lá, escuta a resposta, escreve no papel, coloca no computador. Se essa secretária fica doente, fica 15 dias internada, a empresa para. Você fica, depende de um funcionário totalmente, né? Ou senão o dono da empresa, a mesma coisa. Então, está na hora de compartilhar mais, de delegar mais, de fazer os colaboradores entenderem mais o funcionamento da empresa, né? Porque senão, realmente, a coisa fica difícil. Agora, doutor Leonardo Freire, voltando um pouco para a sua área, um pouquinho, eu vou debater esse assunto agora com vocês dois. É para eu parar de dar palpite na outra área? Não, é porque essa matéria aqui não estava no exame da ordem, por isso você passou. O Tribunal Superior Eleitoral promove audiência pública sobre alterações na norma que trata da vigência de extinção de partidos. Eu vejo que demorou muito, porque eu duvido você em casa agora, nesse exato momento, o nome de todos os partidos. Você não sabe, nem eu. E olha que eu estou nesse ramo há mais de 30 anos. Não é chegado o momento, né, de se pensar nessa redução, porque reduzindo os partidos vai reduzir também os custos, né, doutor? Eu acho que reduzir partido não reduz custo, não. Não? Não, acho que não, porque você tem, por exemplo, fala-se muito isso aí em relação a câmaras municipais, em relação ao parlamento, né? Vamos diminuir o número de vereadores, por exemplo, para diminuir os gastos. Se você diminuir o número de vereadores, o que você vai fazer é aumentar a fatia de cada vereador no orçamento da Câmara, que já é um valor fixo. Então, não adianta nada você diminuir o número de vereadores. É a mesma coisa. É uma história de fantasia, então. É a mesma coisa no número de partidos políticos. Você tem um fundo partidário. Né? Esse fundo partidário é composto pelo percentual de determinadas receitas. Se você tem 10 para dividir ou se você tem 50 para dividir, o número não muda. Então, se você tem menos partidos, você tem mais partidos recebendo fatias mais generosas de dinheiro público. Hoje, com a última reforma, com a cláusula de barreira, que foi aprovada e entrou em vigor já na última eleição, muitos partidos já não têm acesso às verbas de fundo como tinham antes, né? Então a tendência é que apenas os partidos com mais representatividade se consolidem e os outros comecem a desaparecer. Seja como for, é uma maneira sempre de diminuir a representatividade daquele menorzinho, né? Porque se você pega hoje, vamos dizer o seguinte, temos muitos partidos, né? Temos muitos partidos, então para depurar a nossa democracia nós temos que ter só 5 partidos. Quais são os 5 maiores? PSL, PT, PMDB, PSDB, PRB. Isso vai depurar o quê? É a partir desses 5 partidos que a gente vai depurar a democracia no Brasil? Não sei, acho que não. Agora, é uma boa pergunta. Agora, doutor Leonardo, por que o fundo partidário, em todas as eleições, eu escuto dos presidentes municipais, reclamam que não chega no município? Os presidentes municipais reclamam que o dinheiro não chega no município por um único motivo, ele não chega no município. Parece muito dinheiro e de fato o número é muito grande, mas quando o partido tem que dividir por todos os municípios, esse dinheiro acaba significando nada. Então, o que os partidos fazem? Eles concentram naqueles municípios onde tem maior visibilidade, maior possibilidade de um bom resultado eleitoral, e nos outros municípios acaba não chegando dinheiro mesmo. E isso daí, muitas vezes, o candidato, ele resolve lançar uma candidatura porque ele olha lá no site do TSE que o partido tem uma fatia grande de fundo eleitoral, né? Então, ele entra na campanha, ele já faz as contas, quanto que ele, candidato, vai ter direito naquela fatia. E o dinheiro não chega na mão dele, ele procura advogado para entrar com ação. Não existe, né? Porque quem decide a divisão do dinheiro do fundo partidário é o diretório nacional do partido e o diretório estadual. E aí o que chegar no município, o diretório municipal vai dividir para os candidatos. Se chegar. Então, é claro que se você tem um candidato a vereador que é muito forte no município grande, por exemplo, como São Paulo, você pode receber direto do diretório nacional o dinheiro para a conta dele, né? Mas, em geral,
o candidato no município não tem sequer o telefone do presidente nacional da sigla. Estou conversando com o doutor Leonardo Freire, especialista em legislação eleitoral. Júnior Araújo, presidente da ASEC. O empresário hoje, como é que ele está observando com luneta qual tipo de binóculo que está sendo utilizado no acompanhamento das eleições municipais? Geraldo, pergunta difícil, hein? Na verdade, o empresário está preocupado hoje, muito preocupado com seus negócios, em manter os empregos, pagar suas contas, salários, fornecedores, né? E encargos aí lá mais para segundo plano. Então, é lógico que as eleições para a gente afetam muito, as eleições municipais, dependendo de quem vier, mas hoje confesso que a grande preocupação do empresário é no seu negócio, manter sua empresa de pé e não ter maiores problemas. Sabemos que a eleição está aí, ano de eleição, muita gente acaba procurando os empresários aí mais fortes da cidade para ter um apoio, mas eu mesmo recebi algumas ligações, mas eu evito, eu quero nesse momento pensar nos nossos negócios e manter nossas empresas, né? Essa é uma coisa interessante que hoje pessoa jurídica não pode fazer doação mais, só pessoa física. Sim, não, mas e é uma maneira também do empresário, eu não posso, porque é uma maneira também de se abster. O apoio que eu digo é apoio assim, de apresentar ele para os funcionários, fazer, vou para a fábrica aqui 10 minutos para apresentar para o pessoal, para todos os funcionários, colaboradores, dar um apoio moral, mas não questão financeira, porque financeiramente dificilmente vai conseguir, está todo mundo com uma dificuldade para pagar suas contas, né? E eu nunca apoiei ninguém financeiramente, nem pretendo, não quero. A ASEC exerce um papel importantíssimo na cidade, antipartidária, é uma associação, talvez aí uma das poucas independentes que fala o que acha, o que quer, independente de quem está no governo, se é PT, PSDB, PSB, não, ela está preocupada com a cidade, ela está preocupada em que as ruas estejam asfaltadas, tenha segurança, tenha educação de qualidade, para que tenha mais qualidade na cidade e que venham outras empresas para cá, fazer negócio com os nossos vizinhos, né? Então, o papel da ASEC é outro, e independente de quem está no governo, quem estiver lá na frente, nós vamos perguntar, vamos dar sugestões, vamos cobrar. A gente vê muita coisa errada acontecendo no governo atual, como aconteceu em governos anteriores, e a gente tem falado, tem reclamado sobre algumas situações, infelizmente, poucas têm mudado. O empresário está vendo estrela, você perguntou da luneta, né? Está vendo estrela e nem de luneta precisa, né? Exatamente. Eu vou fazer o intervalo de 2 minutos, o último intervalo, daqui a pouco a gente volta no bloco final do Debate Guarulhos, na rede social do Guarulhos em Destaque, o portal que alcançou, para a glória de Deus, 100 mil visualizações. Voltamos em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Tá voltando o Debate Guarulhos, vocês não sabem o que acontece no intervalo do programa aqui, viu? O making off.
Gente, é evidente que o assunto eleitoral tem sido predominante nas rodas e conversas no Brasil afora. Agora, o alerta que eu sempre faço aqui em todos os programas é para você tomar conhecimento do seu representante. Acompanhar de perto o que ele faz, por que ele agora apareceu na sua rua, ou então aquele pré-candidato que nunca passou por você e não tem preparação nenhuma para te representar. Tome cuidado com as notícias que você recebe, tome cuidado nas notícias que você compartilha. Eu abri o programa de hoje alertando de um fake news que foi publicado nesse feriado prolongado na cidade de Guarulhos. É o desespero de quem publicou, porque estamos em um ano eleitoral. Se não fosse, eu tenho certeza que esse vídeo não seria publicado e falso. E essa pessoa vai ser penalizada. Porque hoje, o IP de onde você publicou, a Polícia Federal vai localizar. Vai ficar cara a brincadeira. Agora, por quê? Alguém te pediu isso? Alguém foi beneficiado? Você inventar uma notícia a respeito de uma pessoa é falsidade. É lamentável que isso ocorra em um ano eleitoral. Agora, Júnior Araújo, a gente sabe que hoje o mercado, o grande termômetro, evidentemente, passa um pouco pela política. Você falou da independência da ZEC, e a gente sabe disso. Tanto a ZEC como a Ciesp são duas entidades de classe que têm opinião própria. Agora, a população hoje, ela está preparada para votar e escolher bem? Porque entra ano, sai ano, Júnior, eu encontro pessoas, já disse aqui a semana passada com o doutor Leonardo, as pessoas buscam no dia o seu representante. E usam a mesma frase, Geraldo, ele não me conhece, também não quero conhecê-lo. Então, já que ele não me conhece, vou pegar qualquer um aqui, pega no chão papel e vai e vota. Esse é um grande erro, difícil de assimilar? É uma situação bem difícil, Geraldo. Só vou fazer uma correção rápida aqui. Quando eu falo que a ZEC não está preocupada com a eleição municipal, é que nós não estamos discutindo a eleição municipal, já que vai, não sabemos nem se vai ocorrer em outubro, ou se vai passar para novembro ou dezembro, não sei. Então, a ZEC, ela reivindica para o governo federal, estadual, municipal e qualquer órgão que seja devido, o que tem prejudicado a população e os empresários nesse momento. Então está tendo discussão sobre ISS, ICMS, a ZEC vai lá e ela vê o que é de direito, o que ela pode contribuir e ela atua no que está acontecendo no momento, né? De olho no futuro, mas preocupado com o momento. Não adianta, como eu vejo constantemente no Facebook ou em outras redes sociais, o cara falando, Bolsonaro 2022. Cara, nós estamos em 2020. O cara falando Bolsonaro 2022. Ou sei lá quem 2020, o Moro 2022. Não que eu seja a favor ou contra, não quero nem entrar nesse mérito. Não faz sentido. Nós estamos vivendo problemas atuais de pandemia, economia, problemas sérios. E o cara preocupado com a eleição de 2022. Ou eu vou ficar atendendo, discutindo com o candidato de outubro ou novembro, que não sei se vai acontecer. Então, um mês antes, 2 meses antes, a gente começa a discutir esse assunto. Em relação às pessoas, infelizmente não estão preparadas. Visto o que está acontecendo em relação à pandemia, abriu o comércio e todo mundo na rua, sem respeito. As pessoas, infelizmente, não têm educação, não têm respeito. Algumas, né, não são... Não é 100%, sim. Mas grande parte, infelizmente, não está preparada. Algumas com uma necessidade muito grande, né, com problemas aí financeiro grande, que chega, por outro lado, uma ajuda financeira, acaba cedendo e vendendo seu voto, como acontece, a gente sabe disso. É uma situação difícil. Eu acho que a população, infelizmente, não está preparada e eu tenho uma opinião particular que deveria votar quem quer. Não ser obrigado. Essa é a minha opinião. Então, vai quem quer, quem tem conhecimento, quem conhece os candidatos, quem estudou. Agora, ser obrigado a votar, dá nisso. Essa é uma opinião particular. Júnior, você falou aí da questão
do voto não ser obrigatório e isso aparentemente angaria eleitores mais conscientes, né? Sim. Eu tenho muito medo do voto não ser obrigatório no Brasil, porque a gente tem também a impressão, né, de que muita gente vota só em troca de um favor, né? Seja um benefício do candidato, seja uma facilidade que ele possa ter no ano seguinte, seja uma bolsa, ou seja uma cesta básica, ou qualquer coisa desse tipo. Se isso é verdade, e eu acho que em certa medida é verdade, essas pessoas que votam em troca de uma vantagem vão continuar votando. E as outras pessoas que votam porque são obrigadas a votar, mas não têm necessariamente uma vantagem, elas vão parar de votar. Então, eu acho que o Brasil não está maduro ainda suficientemente para não ter um voto obrigatório. E as pessoas precisam entender, parar com essa discussão de que, mas o voto é um direito, mas é obrigado, então não é um direito, é um dever. Eu acho que o voto é uma responsabilidade. Não é direito, é uma responsabilidade de cada um de nós. E se nós não exercermos essa responsabilidade, né, da maneira que deve ser, aí sim a gente abre margem para comparecer às urnas só aquelas pessoas que têm alguma vantagem e não responsabilidade. E eu vou até dizer mais para você. Hoje, eu acho que o voto nem é obrigatório mais. Porque a multa, primeiro, é tão fácil, é muito fácil você justificar. Muito fácil justificar. Segundo, é mais barato você pagar a multa do que você pegar um ônibus para ir votar. A multa eleitoral para quem não vota, ela é mais barata do que o ônibus para ir votar e voltar. Que loucura! Então, o voto não é mais obrigatório no Brasil. As pessoas só não se deram conta disso. Mas obrigatório não é. Eu não tinha feito essa reflexão. Você tem razão. Em relação a esses que acabam vendendo, entre aspas, seu voto, acaba ocorrendo. Esse cara vai lá, ele não vai deixar de votar. Ele não vai deixar de votar, que ele vai ter alguma coisa. O cinquentão que ele pega lá, ele vai continuar pegando. Quer dizer que é mais barato você deixar de votar. É mais barato pagar a multa eleitoral por deixar de votar do que pegar o ônibus. Do que pegar o ônibus para votar. Se você justificar, nem pagar a multa você precisa. Porque se você olhar, dependendo onde você mora, você vai gastar R$10 aí de passagem. Aí com R$10, o cara vai pensar, com R$10 eu vou comprar o quê? Vou comprar o frango, né? Ou a dúzia de ovos, ou vou comprar alguma coisa e não vou votar. Porque o cara que é assalariado, que dependendo de onde ele reside, ele vai pensar sobre isso. Né? E aí uma outra cultura, que aí eu gosto de discutir para encerrar o programa, a família faz parte dessa discussão. Porque se você não discutir eleições em casa, com a sua esposa, com seus filhos, fica muito mais difícil. Principalmente, senhores e senhoras, a juventude que vai votar pela primeira vez, 16 anos. Não é isso? Quem tem seu filho que vai votar pela primeira vez, essa discussão, Júnior, não deveria ser mais pertinente nas reuniões em casa? Não só a discussão sobre política, mas como um todo, tudo tem que ser discutido. Eu discuto com meus filhos abertamente sobre economia, política, sexo, sobre tudo. E meus meninos, eu tenho 3 meninos, 2 de 14 e um que vai fazer 13 agora dia 20, eles sabem praticamente tudo. Discutem política de igual para igual praticamente, estão antenados no Twitter. Tem hora que eu até falo para ele, calma, vai brincar, vai curtir, tal. Eu tenho até que dar uma segurada, mas é importante essa discussão, é importante saber o que é certo, o que é errado, é importante exercer a cidadania, votar, saber da importância do seu voto, para que ele serve, o que ele pode mudar para você, para o seu filho, para o seu neto, para outras gerações lá na frente. Então, assim, você tem que discutir com sua família, sua esposa, seus filhos, o que acontece no mundo e dar a sua opinião, ouvir também opiniões de fora deles, que estão em escolas, estão muitos em faculdades, né? E você não é o dono da razão, você pode refletir, como o doutor Leonardo falou agora, o voto não sendo obrigatório, aquele que tem alguma vantagem acaba indo, é uma reflexão que eu não tinha feito, tem razão, é verdade. Então, é importantíssimo você ter esse papo aberto dentro de casa sobre tudo que acontece. Doutor Leonardo Freire, as suas considerações finais, e meu muito obrigado em estar aqui mais uma semana com a gente.
É importante a discussão em casa, no trabalho, no clube, na escola, no Facebook. É importante que a gente sempre esteja discutindo esses assuntos, porque são assuntos que dizem respeito diretamente ao que vai acontecer conosco no futuro, né? E a gente não pode simplesmente deixar a decisão na mão de outras pessoas que gostam de discutir, já que eventualmente a gente não gosta. Se você não gosta de discutir esse assunto, você vai ser governado por quem gosta, né? E aí não adianta reclamar. Aguardo sua coluna essa semana. Eu também. Júnior Araújo, presidente da ZEC, muitíssimo obrigado, sempre atencioso com esse jornalista. Mais uma vez, eu tenho certeza absoluta que o debate foi super interessante. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo, doutor Leonardo, Geraldo, muito obrigado, sempre aprendendo, né? Eu falo, nós estamos aqui nesse mundo para aprender e repassar um pouco do nosso conhecimento. Acreditem no nosso país, exerçam a cidadania, tenham respeito pelo próximo, saiam se realmente tiver necessidade. E eu não acho que o ano acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, vamos acreditar. Obrigado, Júnior Araújo, presidente da ZEC, obrigado, doutor Leonardo, ele que é especialista em legislação eleitoral. Comigo hoje, o Lucas Braga e o Felipe Poi na retaguarda. Obrigado a você pela audiência. Geraldo Júnior no Facebook, e também no YouTube, Geraldo JR da TV, o nosso endereço no YouTube, compartilhe e se inscreva. E também o nosso portal com 100 mil visualizações. Estamos chegando. Obrigado. Até amanhã, pontualmente às 8 da noite. Boa noite.